A gente vai falar agora sobre relação binária e para falar de relação binária a gente vai usar o conceito de produto cartesiano que a gente definiu na aula passada. Então a gente vai considerar dois conjuntos, o conjunto A que é o 2, 3 e 4 e o B que é o 2, 3, 4, 5, 6. E a gente vai ter o produto cartesiano da forma como a gente já definiu. Então a gente tem o A cartesiano B, é o conjunto de todos os pares ordenados x e y, tais que o x pertence a A e o y pertence ao B. Beleza. A gente já definiu isso. Inclusive eu vou destacar isso daqui, né? Esse é o que a gente chama de cartesiano. Não tem restrição, certo? A gente só tem uma regra. A restrição, na verdade, é a regra, que o x tem que pertencer ao primeiro dos conjuntos e o segundo elemento do par ordenado tem que pertencer ao segundo dos conjuntos. E todos os elementos são válidos dentro desse conjunto, são elementos do conjunto que a gente chama de cartesiano. Dá um total de 1, 2, 3 elementos, que é o número de elementos, o tamanho de A, vezes 1, 2, 3, 4, 5 elementos, porque a gente tem todas as combinações. Tem 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5, 2 com 6, depois o 3. Dá um total de 15 elementos. Ok. Agora, para a gente entender o que é uma relação binária, a gente vai considerar o produto cartesiano, mas agora a gente vai impor uma regra. A gente vai pôr uma restrição. Então agora a gente considera os pares ordenados, x e y, né? Mas somente os que satisfazem a condição de que o x é divisor de y. Se a gente pegar este conjunto aqui, ó, do exemplo, e a gente vai pegar todos os pares ordenados possíveis, e a gente vai impor, ó, os pares ordenados que estão pertencem ao cartesiano de A com B, então são todos aqueles 15 elementos das combinações possíveis. 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5, 2 com 6, 3 com 2, 3 com 3, 3 com 4, e assim por diante. Agora, essa nova restrição aqui diz que elas precisam, o x, põe uma restrição entre o x e o y. O x tem que ser divisor de y. O que a gente vai ter agora? Olha só como que fica esse conjunto. Esse conjunto, ele vai ter o seguinte, ó. 2 com 2. 2 é divisor de 2? É. Então a gente vai ter o par ordenado 2 com 2. Agora a gente vai pôr o 2 com 3. O 2 é divisor de 3? Não é. Então esse já está fora. 2 com 4. O 2 é divisor de 4? É. Então a gente vai pôr aqui o 2 com 4. Par ordenado 2 com 4. E a gente segue. 2 com 5? Não. 2 com 6? Sim. Porque 2 é divisor de 6. E aí a gente começa no 3. 3 com 2. 3 não é divisor de 2, mas é divisor de 3. Então a gente tem aqui o 3 com 3. Aí a gente vai com 4. Não é. Com 5 não é. Com 6 é. Ok? Depois o 4 com 2. O 4 não é divisor de 2. Apesar de o 2 ser divisor de 4, a gente não tem o 4, 2. A gente não tem o 4, 3. Não faz nem sentido a gente colocar os números menores, né? Só vai começar no 4, 4 aqui, ó. 4, 4. 4 com 5 não é e 4 com 6 também não é. Ok? Então, até eu poderia ter posto todos eles aqui, ó. A gente mantém todos numa linha só e fecha o conjunto. Então o conjunto que a gente chamou de R, notem que é um conjunto que ele está contido dentro do conjunto que a gente chama de A cartesiano B. Ok? Este é um conjunto, está contido, é um subconjunto do conjunto que a gente chama de A cartesiano B. Ok? Vou destacar isso daqui, que a gente vai ver mais consequências disso. Esse aqui, a gente viu o exemplo desses dois conjuntos, A com B, aqui, dados, e desta restrição. Mas a relação binária não precisa ser necessariamente
esta condição de x ser divisor de y. Poderia ser outra condição. A gente pode representar graficamente, no plano cartesiano, o cartesiano de A com B. E a gente vai pegar os elementos de A, né? Então você tem 2 com 2 aqui, 2 com 2. Você tem o 2 com 3, o 2 com 4, o 2 com 5 e o 2 com 6. Aí a gente tem o 3 com 2, 3 com 3, 3 com 4, 3 com 5 e 3 com 6. Tem o 4 com 2, 4 com 3, 4 com 4, 4 com 5 e 4 com 6, dando um total de 15 elementos, ok? Até eu vou fazer os pontilhados aqui, ó. Então todos esses aqui são elementos do conjunto do cartesiano de A com B. No entanto, o conjunto R, ele impõe uma relação. Ele põe uma relação que a gente chama de relação binária, né? E o R, então ele vai, vou representar com a caneta vermelha, a gente tem aqui, ó, o 2 com 2, o 2 com 4 e o 2 com 6. A gente tem o 3 com 3 e o 3 com 6. E a gente tem o 4 com 4. Então somente os em vermelho estão contidos nesse R que a gente chama de relação binária. E aí a gente pode reforçar que o R está contido no A cartesiano B. Né? Agora graficamente fica bem mais explícito. Basicamente o que a gente tem é o seguinte, ó, uma relação binária de A com B, de A em B, a gente vai ter elementos de A, então um elemento X de A, ele está associado a um elemento Y de B, certo? Então, a gente diz que há uma correspondência entre os elementos, tá? Uma correspondência entre os elementos. Nesse caso, a correspondência foi o seguinte, ó. Ele conecta o 2, que é um elemento do A, com o 2 do B. Ele conecta o 2 com o 4 e conecta o 2 com o 6. Mas ele basicamente exclui a conexão do 2 com o 3 e com o 5. O 3 ele conecta com o próprio 3 e com o 6. E o 4 ele conecta somente com o 4. Então uma relação binária, ela dá exatamente um relacionamento entre os elementos dos dois conjuntos, certo? Então aqui a gente tem o conjunto A e o conjunto B. Né? Então a relação binária é o subconjunto do cartesiano de A com B, colocando um certo critério de relacionamento entre os elementos desses dois conjuntos. R, então, é a relação binária de A em B. É equivalente a dizer que R está contido no cartesiano de A em B. Ou seja, é um subconjunto. Notem só, então, que todo subconjunto do cartesiano de A com B, do produto cartesiano de A com B, ele precisa necessariamente ser uma relação binária. Porque a gente vai dizer qual é a regra que gera ele, né? Porque afinal de contas, automaticamente, o próprio cartesiano de A com B é uma relação binária, né? Só que ele é lembrando que um subconjunto inclui o próprio conjunto. E a gente vai dizer o seguinte, ó, R é relação binária de A, somente de A, é o equivalente a gente dizer que R é um subconjunto
de A com A, de A cartesiano A, certo? Então, é assim que a gente define relação binária. Aí, levando em consideração as relações binárias, a gente vai ter algumas notações, tá? Então, a partir de agora, quando a gente falar em relação à relação binária, o conjunto a gente vai chamar ele de conjunto de partida em relação a R. E o B, conjunto de chegada, ou contradomínio da relação R, ok? A gente também vai utilizar a notação, né, para dizer que um par ordenado ele pertence à relação binária, né? É o equivalente a gente usar a seguinte notação. A gente vai dizer que x ele está relacionado com y. A gente vai usar um Rzinho entre o x e o y. E se o par ordenado x e y não estiver contido na relação binária, a gente vai dizer que o x não tem nenhuma relação de restrição com o y, ok? Então é totalmente equivalente. Se vocês virem em algum lugar x, r, y, significa que o par ordenado x e y está dentro da relação binária, né, de um conjunto AB, ok? E se ele tiver com um R cortado, a gente não tem necessariamente, né, a gente tem o x e o y dentro de um par binário do cartesiano B, só que ele não está dentro da relação binária, ok? Vamos ver um exemplo que a gente tem os conjuntos A composto pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5 e o B, 1, 2, 3 e 4. A gente quer saber quais são os elementos da relação, né, relação binária R entre os conjuntos A e B, tais que o par ordenado XY esteja contido, pertença, né, ao A cartesiano B, tal que o x seja menor do que o y. Então veja só, a gente tem uma relação entre os elementos, a gente sabe que x pertence a A e y pertence a B. Como é que a gente vai descrever o elemento R? Então a gente vai pegar o elemento R e vamos começar a listar os pares ordenados que satisfazem esta condição, né, de todos os elementos x, né, contidos em A, pertencentes a A, e y pertencentes a B. Então, olha só, a gente vai pegar aqui, ó, o primeiro elemento, 1 com 1, satisfaz a condição? Não satisfaz, então está fora. 1 com 2, satisfaz a condição? Sim. A gente tem o 1, que é um elemento, é um x em A, e o 2, que é um y em B, aqui. Aí a gente continua. 1 com 3, 1 com 4, todos eles estão aqui, ó. 1, 3 e 1, 4. Ok? Agora a gente vai para o segundo, 2. 2 com 1 está fora. 2 com 2 está fora. Agora a gente tem o 2 com 3 e o 2 com 4. Ok? Agora continuamos. 3 com 1 está fora, com 2 está fora, 3 com 3 está fora, 3 com 4. Então até eu vou continuar aqui embaixo. 3, par ordenado, 3, 4. Depois a gente vai ver aqui, ó, 4 com 1 está fora, com 2 está fora, com 3 está fora, com 4 está fora. Na verdade esse era o último, né? Porque o 5 não vai ter nenhum. Então eu vou colocar o 3 e 4 aqui, ó, para a gente fechar este conjunto. Eu vou apagar ele daqui, ok? Então é isso que a gente diz. A gente está dizendo que este conjunto desses pares ordenados aqui é o conjunto R que nos dá a condição, né? Ele dá, o R é o conjunto dos pares ordenados x e y, é a relação dos elementos de A em B, tais que o x seja menor do que o y,
ok? Então tá aqui a relação binária entre os elementos A e B. O x tem que ser menor que y, sendo o x pertencente a A e o y pertencente a B. O exemplo 2, ele dá dois conjuntos, o A e o B, sendo que o A é o conjunto dos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e o B é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e pede quais são os elementos que fazem parte da relação binária de A com B definida por, olha só a relação, x relacionado com y é o equivalente a dizer que o y é igual a x mais 2. Então a gente está dando uma relação entre os elementos, né, entre um elemento de A que está associado a um elemento de B, ok? Olha só, o A é o conjunto partida e o B é o conjunto chegada ou contradomínio da relação, ok? Quando a gente olha, aqui eu já representei no gráfico, cada ponto representa um par ordenado do cartesiano de A com B. São 30 pontos. Então a gente tem em x os elementos de A e em y os elementos de B, e os pares ordenados são todos esses pontinhos. Só que a gente sabe, né, então, se a gente fosse fazer o par ordenado, o produto cartesiano de A com B no diagrama de Venn assim, a gente teria que fazer uma relação de todos contra todos. Um com 1, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6 e depois o 2. Todos contra todos, exatamente como a gente fez aqui. Só que essa relação está nos dando uma restrição. O y tem que ser x mais 2. Então, olha só, o y são os elementos de B. X mais 2, então a gente tem que pegar esse elemento de B, o 1, tem algum elemento no A que a gente soma 2 para obter ele? Não, não tem. Então, olha só, se a gente pega o x, o A como x igual a 1, a gente soma 2, então a gente tem 1 mais 2 é 3. Então a gente vê que esse elemento é elevado para o 3. 1 é elevado para o 3. O 2 é elevado para o 4. O 3 é elevado para o 5. O 4 é elevado para o 6. Nenhum elemento de A é elevado nem para o 1 nem para o 2. E o elemento 5 não leva a nenhum elemento do B. Então, quais são os pares ordenados? Aqui, ó, a gente tem o 1, 3. Então, o 1, 3. A gente tem o 2, 4. A gente tem o 3, 5. E o 4, 6. São somente estes os pares ordenados que fazem parte desta relação binária, ok? A gente pode escrever então que R é o conjunto dos pares ordenados 1 com 3, 2 com 4, 3 com 5 e 4 com 6. Ok? O exemplo 3, ele nos dá um único conjunto, conjunto A, que é menos 1, 0, 1 e 2, e quer saber quais são os elementos da relação R dos pares ordenados pertencentes ao A2, ou seja, A cartesiano A, tais que o x ao quadrado seja igual ao y ao quadrado. Então a gente pode representar num plano cartesiano todos os elementos do A2. Então todos os elementos do A2 a gente pega, ó, x de menos 1, 0, 1 e 2, até o, posso colocar aqui, ó, 1 e o 2, e o y também, ó, menos 1, 0, 1 e 2, falta o 0 aqui. E aí a gente tem, cada ponto desses representa um par ordenado no cartesiano A2, beleza? Que é o A cartesiano A. Só que agora a gente tem uma restrição, a gente quer somente os elementos que respeitam a relação x ao quadrado igual a y ao quadrado. Então, olha só, se a gente pega menos 1 com menos 1, a gente tem, eles satisfazem essa relação.
né? Porque menos 1 ao quadrado é 1 e menos 1 ao quadrado é 1. E ele também satisfaz com o 1, menos 1 e 1 aqui, ó. Porque menos 1 ao quadrado é 1 e 1 ao quadrado é 1. Então a gente tem essas duas relações, dois pares binários dentro da relação. Então a gente tem o menos 1 e menos 1, que é esse cara aqui. E a gente tem o menos 1 e o 1, que é este cara aqui, ó. Menos 1 em x e o 1 em y. Ok. A gente tem o 0 com 0. Então o 0, 0 também entra no jogo, entra na relação. O 1, ele se relaciona com o menos 1 e com o próprio 1. Né? Então no x igual a 1, a gente vai ter o menos 1 e o 1. E o 2, nessa relação aqui, só se relaciona com o próprio 2. Então a gente tem o 2 e 2, que é esse cara aqui, ó. Então aqui a gente tem os pares ordenados, né, representados no plano cartesiano, dos que fazem parte desta relação. A gente pode escrever esta relação como sendo, aqui a gente coloca menos 1 e 1, aliás, começando com menos 1, menos 1. Né? Lembrando que não importa a ordem, desde que a gente coloque todos os elementos do conjunto, a gente escreve o conjunto. Tem o menos 1 e 1, o menos 1, aliás, menos 1, menos 1, menos 1 e 1. Depois a gente tem o 0, 0. Depois a gente tem o 1, menos 1. E o 1, 1. Né? Lembrando que menos 1, 1 e 1, menos 1, como ele é ordenado, eles são diferentes, né? Porque a ordem importa. E aí a gente, por último, tem o 2, 2. Ok? Então, mais um exemplo aqui. Agora a gente tem a relação dentro do cartesiano A2. O exemplo 4 nos dá o conjunto A de todos os x pertencentes aos reais. É o conjunto dos elementos x pertencentes aos reais, desde que o x esteja entre 1 e 3. E o B é o conjunto dos y pertencentes aos reais, desde que o y esteja entre 1 e 2. Notem que não faz diferença a gente colocar o B como x pertencente aos reais, sendo que x esteja... É exatamente igual se a gente troca aqui x por y. Não faz diferença. O que importa é a condição, a propriedade. Esse elemento y, ele tem que estar, esse número, né, ele tem que estar entre 1 e 2, incluindo 1 e 2 é o que define o conjunto B. Aqui, então, fica até mais simples a gente ver que o B, né, porque a gente vai fazer o produto cartesiano de A com B, o primeiro a gente põe no X e o segundo a gente põe no Y. Se a gente quisesse o B com A, daí a gente teria que inverter, né? Aqui, o A, no eixo vertical a gente teria de 1 a 3. E no eixo horizontal a gente teria de 1 a 2, tá? Mas basicamente a gente já sabe, o que a gente quer é apresentar a representação cartesiana do produto cartesiano A com B e também da relação binária que impõe sobre os pares ordenados x e y pertencentes ao cartesiano de A com B a restrição de que y tem que ser igual a x, o x tem que ser igual a y. E a gente tem que fazer as duas representações. Vamos começar com o cartesiano de A com B. Então, como a gente fez antes, né, representar o cartesiano de A com B, a gente vai pegar. O nosso x varia de 1 a 3. Então a gente pega aqui, ó, de 1 a 3. E o y varia de 1 a 2. Então a gente pega os extremos, 1 com 1 aqui, certo? Pega um 1 com 1, porque está incluindo, né? Quando inclui, a gente pode simplesmente fazer uma bolinha aqui, ó. E pega o 1 com 2. Aí depois a gente pega o 3 com 1. E o 3 com 2. Ok? E essa região fechada aqui, incluindo os perímetros, né? Essa região aqui toda
representação cartesiana de A cartesiano B. Beleza. Agora, a gente quer representar a relação binária em que o x e o y são iguais. Então, aqui dentro desse espaço, a gente vai representar todos os valores de x e y, tá? Que x seja igual a y. Então, a gente pode ver, ó, por exemplo, o 1 e 1, eles são iguais. Então, esse ponto aqui faz parte do R, que é um subconjunto de A cartesiano B. O 2 com 2 também. Ok? Todos os valores nessa linha reta entre esses dois pontos, a gente vai ver, ó, por exemplo, 1,5, 1,5, 1,9, 1,9, todos esses valores aqui, ó, essa reta, é para ser uma reta. Todos os valores nesta reta aqui fazem parte da relação binária R dentro do conjunto do cartesiano A com B. Então, notem que R ele está contido em A com B, A cartesiano B, ok? Então, aqui está a representação cartesiana do cartesiano A de A com B e também dessa restrição relação binária com o y igual a x aqui, ok?